O tema que foi, o título da palestra, aí vocês podem ver no folder, é bem longo, né? Foi a tese de doutorado que eu defendi esse ano, tive a honra de ser orientada pela professora Isabel Derzi, e eu vou pedir licença para fazer um recorte do recorte da tese, para trazer algumas notas de um tema extremamente polêmico e que é pouco estudado pela ciência do direito, mas é muito comentado, sobretudo pelos economistas do IPEA, que é sobre a tributação dos lucros e dos dividendos, e que eu sempre indago se não está num momento, numa nova era da tributação da pessoa física. E eu fico feliz que esse tema, ao final, eu vou mencionar um pouquinho, fazer uma relação com a palestra do Dr. Túlio, porque tem muito a ver e tem uma relação muito íntima com a própria dedução dos prejuízos fiscais, da compensação dos prejuízos fiscais. Então, não é um tema isolado. O imposto de renda da pessoa física, ele tem sim, sobretudo no campo da tributação dos lucros e dividendos, ele tem uma relação íntima com o IRPJ. Aí vocês poderiam pensar, bem, o que essa juíza vem falar aqui de tributação de lucros e dividendos, se nós estamos há 23 anos muito bem confortáveis, com uma isenção que foi conferida no artigo 10 da Lei 9249, então não tem por que a gente discutir, né? Não tem discussão no CARF, quase não tem discussão no CARF, nós temos a isenção é clara, ela é benéfica e atinge aquelas parcelas que são distribuídas aos sócios acionistas. Por que nós vamos discutir isso? Porque isso é tema de discussão. Se não é tema de discussão, está isento e pronto, vamos aproveitar dessa isenção. Só que o quadro não é bem esse, o papel do cientista, o papel do pesquisador, o papel daquele que lida com o direito tributário é questionar, inclusive, as bases sobre as quais estão assentadas a própria tributação. Nós temos que questionar e não somente aceitar o sistema que está aí. Então, não somente o papel do cientista é questionar o próprio sistema tributário, os tributos que existem, mas também as isenções que estão contempladas e que vão influenciar toda a estrutura da tributação da renda no direito positivo brasileiro. Então, nós temos essa isenção e nós temos, sempre que a gente fala da tributação dos lucros e dividendos, eu posso dizer para os senhores de maneira bem simplória que vem sempre duas opiniões que se contrapõem. Primeira é uma opinião seguinte: nós temos que tributar os lucros e dividendos, vamos reintroduzir de maneira radical ou de maneira simplória a tributação dos lucros e dividendos, e aí nós temos diversos projetos de lei no Congresso Nacional a respeito do tema. Projeto no Senado, projeto na Câmara dos Deputados, e tudo projetos que não fazem sequer uma reflexão de como seria essa tributação, mas como essa isenção. Ela cria, de certa forma, um certo incômodo, sentimento de injustiça tributária. A primeira corrente que propõe uma tributação, uma introdução simplória da tributação dos lucros e dividendos. Uma outra corrente fala não. Nós precisamos dessa isenção dos lucros e dividendos para que haja maior investimento no Brasil, para que nós atraiamos para a Bolsa Brasileira capital externo, para que nós tenhamos um mercado de capitais mais desenvolvido, e isso é muito importante. Então, nós temos essas duas correntes contrapostas, digamos assim, esses dois elos, essas duas visões que não se, elas não se comunicam, e essas duas correntes, elas, na verdade, elas não enfrentam o núcleo, a cisânia que ocorre, o problema da tributação dos lucros e dividendos. E essas duas maneiras contrapostas de vamos tributar tudo sem fazer um ajuste na própria estrutura do IRPJ, essa primeira corrente, ela quer apenas a introdução dessa tributação, e por outro lado, geralmente é o lado dos contribuintes, o que é mais, digamos assim, é mais natural. Fala, não, essa tributação ela vai influir negativamente
no mercado de capitais. E a gente viu com a palestra da doutora Karen como o mercado de capitais ele é complexo. E a verdade é complexa. Há operações no mercado de capitais que a gente não entende. A pessoa vende, aposta na queda de um papel e ela vai, aposta, mesmo sem ter aquele papel, ela tem a possibilidade, ela tem uma margem na corretora, ela pode vender aquele papel, ganhar dinheiro com aquele papel. Isso é uma operação legalizada. Nós temos opções de venda, opções de compra, aluguéis de ações, são todas formas de negociar no mercado de capitais, que o nosso mercado ele é restrito, mas ele é dinâmico. Então, fala assim, se eu tiver essa tributação dos lucros e dividendos, eu vou o quê? Eu vou manietar eu vou trazer um empecilho, mais um empecilho para investimento no Brasil e vou aumentar a carga tributária. O tempo inteiro que nós escutamos essa questão do aumento da carga tributária. De fato, nós temos uma carga tributária alta no país. Quem sou eu para dizer que não é? Mas não é somente o percentil da carga tributária que nós temos que examinar. Nós temos que examinar como que essa carga tributária ela está distribuída na sociedade e nos meios de produção da sociedade brasileira. Eu tenho dois gráficos, que esse aqui é de elaboração da Receita Federal, não é meu de forma nenhuma, teria condição nunca de fazer um gráfico desse. Mas enfim, primeiro eu nem sei mexer com o Excel, quanto mais fazer um gráfico dessa magnitude. E ela é tirada, está disponível na internet, e com dados da OCDE, a gente pode verificar o percentual do PIB brasileiro que é gravado com tributos que incidem sobre consumo e serviços. Então nós estamos lá no topo, lá, de 15,8% do PIB brasileiro, ele é gravado com tributos que incidem sobre consumo e bens. Pois bem, a gente tem agora um outro gráfico. O outro gráfico nós já estamos lá, já perdendo o jogo desses países membros da OCDE. Nós temos apenas 5,9% do nosso PIB que incide sobre tributos sobre a renda. Então há uma inversão. E a gente sabe que os motivos são vários. Primeiro que nós temos um país de poupança fraca, né? Um país que tem infelizmente, nós temos uma massa de pessoas ainda que vivem de salário mínimo, então a pessoa não tem sequer condição de poupar, quanto mais pagar imposto de renda. Então, imposto de renda, de fato, num país ainda em desenvolvimento, quando a gente vê esses países, a gente pode ver o Chile, que são países geralmente da OCDE. Então, a gente tem que fazer uma certa visão crítica até dos dados que nós colhemos. Mas, de certa forma, é extremamente tímida a tributação que incide sobre a renda e ela é praticamente 1/3 da tributação sobre bens e serviços. E é engraçado porque nós, quando vamos pagar o nosso imposto de renda, a gente sente muito mais. Sobretudo aqueles que são tributados na fonte, depois quando tem a declaração de ajuste anual, geralmente em abril. O imposto sobre a renda, as pessoas que o pagam sentem muito mais que aquele imposto que está diluído no comércio. Porque você vai lá, você compra um material, você muitas vezes aqui deveria ter, mas nós não temos sequer a discriminação. A gente tem mais ou menos uma ideia dos impostos que incidem sobre o consumo quando tem aquele movimento nos postos de gasolina que eles vendem o combustível sem incidência dos impostos. Mas fora isso, nós podemos ter um pouco mais de noção porque nós somos estudiosos do direito tributário e gostamos dessa matéria, por incrível que pareça. Mas a maioria da população não tem noção que naquele produto está lhe sendo repassado uma alta carga de tributos. Então, o que a gente tem hoje? O imposto de renda, ele é um patinho feio até do direito tributário. Pouco se fala de imposto de renda da pessoa física. Por quê? Não tem importância. Não tem o potencial recaudatório dele é muito pequeno, são poucas pessoas que pagam o imposto de renda, não tem grandes discussões. As discussões que limitam, tem algumas questões que envolvem o CARF, mas não tem, às vezes, a mão de obra sobre o imposto de renda é infinitamente menor do que ICMS, IRPJ,
COFINS, ou seja, é um tributo que não incomoda, então não tem obra sobre ele. Quando o tributo começa a incomodar, a gente começa a estudar sobre aquela exação. Isso é diferente nos outros países. A maioria dos países, onde o que mais se estuda é o imposto de renda, discute o imposto de renda, por que está sendo tributado, por que essa carga é alta dessa forma, como é que está sendo incidido, quais são as deduções, com qual que é o percentual da alíquota, esse tributo é de fato progressivo ou não é, e quem paga o imposto de renda? Essa é a grande pergunta que a gente, quem que está de fato pagando esse imposto de renda? Essas discussões ainda são muito incipientes no direito brasileiro, geralmente são os estudos do IPEA, geralmente do IPEA, ou dos economistas que se preocupam mais sobre essa questão. Estava esquecendo de falar uma coisa aqui. O que eu falo é que, eu até coloquei aqui no título, na verdade, o imposto de renda, ele é o ponto arquimediano da justiça tributária. Isso é muito bonito. Isso a gente vê no livro, quando a gente estuda lá agora eu não sei se é o 8º período, né? Estudamos o direito tributário, a gente estuda todos aqueles princípios. Igualdade, não só formal, igualdade material, capacidade contributiva, capacidade econômica. Isso é muito bonito, está no livro. Mas na prática, eu indago, nós temos isso, essa realidade no sistema tributário brasileiro? Eu tenho diversas dúvidas. Mas não é só isso. Não adianta também estar toda essa previsão principiológica na Constituição, e nós estudarmos na ciência do direito, estudarmos na faculdade. Hoje, a gente não pode negar que há uma grave crise da própria legitimidade do Estado, do próprio Estado democrático de direito, na cobrança de tributos. Hoje há uma desconfiança do Estado. Então, uma grande desconfiança na capacidade do Estado arrecadar e bem gerir aqueles recursos, como o doutor Túlio colocou no início da palestra dele. Um dos pontos, um dos objetivos da tributação é você abastecer o Estado de recursos para ele fazer frente às suas despesas, às suas necessidades, manter um serviço público eficiente, manter um poder judiciário que seja célere, que seja rápido, então, ou seja, manter um serviço da Receita Federal, do CARF, enfim, saúde, educação. Você tem uma certa desconfiança do próprio Estado, da sua capacidade de bem gerir os recursos. Então, não basta a gente só falar e estudar aqueles princípios da igualdade, capacidade contributiva, da necessidade da tributação, quando você tem do outro lado um mundo extremamente complexo, um mundo de incerteza, um mundo de pluralismo, e que tem essa desconfiança hoje na capacidade do Estado gerir. E uma das questões fundamentais para que a tributação, o direito tributário, a própria arrecadação do Estado, ele volte a ter a confiança do cidadão, duas coisas são essenciais. Primeira coisa é uma eficiência dos serviços prestados. Isso, apesar de nós desligarmos, da gente falar artigo 4º, CTN, não tem nada a ver, a destinação, isso está correto. Isso nós vamos estudar, isso não influi no conceito de tributos, bem contribuição social, tem outra coisa, mas enfim. Mas, para o cidadão, para a sociedade, a legitimidade na arrecadação dos impostos passa pela eficiência dos serviços prestados. Mas tem outro segundo ponto. Passa pela sensação que todos estão pagando. Sobretudo aquelas pessoas que têm maior capacidade econômica. Isso nós não podemos nos afastar. Quando numa sociedade houver a sensação que aquelas pessoas que têm maior capacidade econômica, por um motivo XYZ, não estão pagando mais impostos que aquelas pessoas que têm uma menor capacidade econômica, você quebra a própria confiabilidade no sistema tributário nacional. E a gente tem hoje o quê? O que nós temos? Isso é inegável no Brasil. Um sistema altamente regressivo. Altamente regressivo com peso na tributação da renda, peso da tributação no consumo. A tributação da renda, ela é um apêndice. Isso é polêmico, incomoda, sim, incomoda sobretudo a nós, assim, as pessoas que pagam. Poxa, mas vocês estão aqui falando que eu não pago imposto? Não, nós estamos aqui, nós estamos analisando o crime
criticamente o imposto de renda. E a legitimidade de qualquer sistema tributário, ela passa necessariamente pelo sentimento de justiça que aquelas pessoas que oferem mais renda... Ah, não, estou acabando, mas eu vou tentar sintetizar. Que oferem mais renda, elas pagam tributo. Aqui alguns mitos que eu coloquei, quando a gente examina, vou passar rapidamente aqui, quando a gente examina as alíquotas médias efetivas, isso aqui é um estudo de um economista irlandês, que ele está em Paris, ele é aluno daquele economista famoso, Thomas Piketty, que divulgou um livro que deu muita polêmica e foi muito bom, inclusive, para o direito brasileiro, que suscitou diversas linhas críticas do direito tributário. Ele fez um exame interessantíssimo sobre o imposto de renda com dados da própria Receita Federal, desde o início da década do século XX até 2013. E aí você verifica que nós temos uma alíquota efetiva dos impostos sobre a renda, mas quando você vai nos percentis, 10%, 0,5%, 0,1% e o 0,01%, quando você chega lá no 0,01% das pessoas mais ricas do Brasil, que até eu coloquei aqui, quem é esse 0,01%? São aquelas pessoas que têm renda tributável superior a R$3.700.000, é 0,01% da população brasileira. A alíquota efetiva incidente, ela cai para 3%. Então, há um descompasso, um descasamento da alíquota prevista para aquela alíquota efetiva aplicada. Tem alguns gráficos que são interessantíssimos quando a gente vê os estudos da Receita Federal, isso também não sou eu que faço, a própria Receita está disponível a todos. Quando você vê renda média tributável anual em 2014, lá, os servidores públicos eles ganham, né? Sempre ganham, renda média tributável dos servidores públicos, em torno de R$126.000 ano, renda média tributável. Aí quando você vê ali, proprietário de firma individual, R$30.000, o empregado do setor privado, por volta de R$54.000. Quando a gente chega no valor de bens e direitos por ocupação profissional, tem mais um descasamento. A gente começa a pensar, bom, mas o que está acontecendo com esses valores? Proprietário de empresas, firmas individuais, o valor dos bens em bilhões de reais, são R$2.472.000, o empregado em torno de 929, os servidores públicos em torno de 118.074. Então, a gente verifica que há uma distorção do imposto de renda. Isso é inegável. Não tem como nós fecharmos os olhos para essa distorção. Está aí, os dados estão expostos, dados são públicos. Resta-nos o quê? Pensar e refletir. É esse o sistema que nós queremos, é isso que vai se perpetuar. Hoje nós temos alguns países que isentam os dividendos, né? Nossa, a Juíza está aqui falando, né? Ela deve, quem que isenta? Vamos ver, nós estamos ao lado de quais países que isentam? Da OCDE nós temos a Estônia. Agora nós temos Andorra, Bahamas, Bahrein, Bermuda, Brunei, Ilhas Virgens, Gibraltar, Acre, Madagascar, Malásia, Solomão, Síria, Vietnã. Então, são esses países que isentam como nós isentamos. Então, há uma certa, nós temos que fazer uma visão crítica. Os outros países, eles adotam técnicas diversas para que não haja técnicas diversas para evitar o grande temor da tributação eu vou passar aqui bem rapidamente, mas o grande temor da tributação dos lucros e dividendos é a bitributação. Ah, mas se eu vou pagar de novo, a minha empresa já pagou, por que eu vou pagar de novo? Você já está falando como assim? Já pagou lá, vou pagar de novo? Mas há técnicas para isso, há sistemas para isso. Por isso nós temos que fazer, inclusive, uma visão crítica, uma visão comparada. Aí eu toco na palestra do Túlio, que falou sobre a compensação de prejuízos fiscais. Todos os países que tributam lucros e dividendos, eles têm uma forte tradição de autorização da dedução dos prejuízos fiscais, que não é entendido como um benefício, nem um privilégio, como constou do voto lá do presidente da ministra Ellen Grace. Não é visto isso. Os próprios Estados Unidos, mesmo na reforma que teve anteriormente, na reforma do ano passado, o novo governo Trump,
Você pode antes tinha dedução retroativa e para o futuro, agora você só tem a para o futuro. Mas você não pode deduzir mais de 90% do seu IRPJ. Na Alemanha, a mesma coisa. Na Alemanha ainda tem mais. Você tem dedução de prejuízo de 1 ano para trás e dedução indefinida para frente. Até €1 milhão, a empresa pode deduzir tudo. Após €1 milhão, é 40%. Então, quer dizer, você tem diversos países que têm forte tradição de tributação da renda, mas que têm sistemas que aperfeiçoam o próprio RPJ. Então, que ainda utilizam essas técnicas de tributação no sistema clássico, quando você tributa os dividendos da mesma forma. Tem um sistema clássico modificado, que é quando a renda do dividendo ela é tributada, mas com uma alíquota menor. Tem ainda imputações de crédito, quando você vai dar um crédito para o acionista que recebeu aquele dividendo, ele é total ou ele é parcial do valor já pago pelo RPJ, pela empresa, ou você pode incluir parte dos dividendos recebidos na renda tributável. Está esgotado, né? Tá bom, deixa eu tocar. Não tem problema não. Você pode, vou deixar aqui, você pode incluir parcialmente os dividendos que a pessoa recebeu no rendimento tributável deles, né, do beneficiário. O que não há, e a gente viu pela lista de países, essa questão é extremamente complexa. A questão que eu quero trazer para os senhores, para reflexão, né? Esse juiz eleitoral, então tem que aumentar a tributação, está ficando maluca. Não é isso, a mensagem não é essa. A mensagem é se fazer uma visão crítica sobre o RPF. É uma mensagem, a gente fazer uma visão crítica do nosso sistema tributário brasileiro. E não acharmos que essa tributação, se vier, ela é uma coisa de outro mundo. Não. A isenção hoje, ela é a exceção no mundo. Ela é a exceção. Mesmo países em desenvolvimento, como o Brasil, na América do Sul não há ninguém. Nas Américas não há ninguém. Quer dizer, tirando aquelas ilhas que são conhecidas como ilhas de tributação favorecida. Então, nós temos a mensagem, eu gostaria de deixar para os senhores, fazer uma visão crítica do RPR, verificar que nós temos muito que avançar, aperfeiçoar o próprio RPJ, porque não adianta nada, eu venho com aquela primeira corrente, fala, nós vamos fazer igual todos os projetos, os senhores podem examinar no Congresso, de simples tributação de 15% dos dividendos do beneficiário. Mas o beneficiário não é só pessoa física, ele pode ser uma PJ também. Então, há uma série de coisas que precisam ser debatidas antes da modificação ou da reintrodução dessa modalidade de tributação. E nesse momento eleitoral, de propostas, de candidatos, de soluções muitas vezes milagrosas, seja para o sistema tributário ou para outras questões, nosso papel do pesquisador do direito tributário é repensar, a fazer uma avaliação crítica e verificar para que serve o RPF. Muito obrigada.